Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir o vídeo. Nós hoje vamos falar aqui de ética e como precisamos, né, a ética do Sinai do Sr. Irving Bunim, lembram? O livraço, onde nós abordamos aqui os ensinamentos dos sábios do Talmud, né, da Mishnah. Então, esse livro aqui, ele diz respeito às grandes máximas, ou às máximas dos grandes sábios da Mishnah, né, da época do Talmud. Nós já estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos ver a Mishnah 8. Então, o senhor Irving Bunim, o que ele fez? Se você está chegando aqui agora e não conhece, tem desde a primeira, né? Mas o que ele fez? Ele coloca a máxima do sábio e discorre sobre ela. Não existem aqui discussões, controvérsias, simplesmente um livro de cabeceira, realmente um livro de cabeceira, o livraço. Ele simplesmente vai comentar a máxima do sábio. Então nós vamos começar o capítulo 3, a Mishnah 8. Eu vou beber uma água, porque não foi muito fácil colocar isso daqui, ó, hoje aqui, porque não parava de jeito nenhum. A gente vai se ajeitando, né, se adaptando. Vamos beber uma aguinha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. E vamos começar. Os comentários do senhor Irving Bunim, eles são comentários longos. Ele traz às vezes alguma história, né, alguma coisa que, algum conto, às vezes um midrash, mas ele vai simplesmente comentar, e nós vamos utilizar para os dias de hoje. Então nós não vamos fazer muitos comentários em cima do comentário dele, porque ele já traz isso muito suave para nós. Lembrando que o trabalho aqui diz respeito a nós dedicarmos, a nós escolhermos, quero dizer, um sábio, né, como esse aqui, né, um rabino, e colocar aqui os pensamentos que ele colocou no livro, os comentários dele, ipsis literis. Nós vamos ler o livro e vamos comentar. Como eu gosto muito de dizer, nós vamos sim subir nos ombros dos sábios para enxergarmos mais longe. Então o nosso comentário será em cima da interpretação e do comentário dele, que já comenta nesse momento, que interpreta, esse caso aqui comenta o que os sábios disseram na época da Mishnah. Vou dar uma fechada na porta aqui, só um momento. Então nós vamos começar. O Rabi Elazar de Bartota diz: dá-lhe o que já é dele, porque tanto você quanto tudo que você tem a ele pertencem. Também o rei Davi dizia: porque tudo recebemos de ti e de tua mão é o que te devolvemos. Já deu, né, para entender aqui. Lembram do Salmo 24, onde nós percebemos que a gente lê o Salmo 24 pela nossa parnassá, para nós, né, termos esse sustento e tudo mais. Lá já está muito bem especificado de quem é as coisas, de quem é tudo, do Criador. Do Criador, tudo do Criador. Então aqui nós já entendemos na própria Mishnah, sem o comentário, do que se trata. Tudo é dele. Nós o que fazemos é devolver o que já é dele. É importante saber isso. E nós vamos perceber aqui nos comentários do Sr. Irving Bunim que muitas vezes nós não pensamos assim, não agimos assim, não é algo automático. Nós precisamos trabalhar isso em nós, porque quando nós vencemos alguma batalha, quando nós conseguimos adquirir alguma coisa, a primeira coisa que vem em mente, na maioria das pessoas, é que olha que vitória a minha, que conquista a minha, olha o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o que eu consegui. Nós esquecemos que nós não somos coisa nenhuma se não tivéssemos o Criador, porque nós somos criatura. Então tudo é dele, por isso nós fazemos as bênçãos, nós redimimos o alimento, porque quando nós fazemos as bênçãos para ter direito àquela água, ter direito àquele alimento, ter direito àquilo a qual nós estamos fazendo a bênção, nós estamos pedindo permissão para usufruir, para nos nutrirmos e para ter prazer daquelas coisas que não são nossas. Ninguém chega na casa sei lá, de um amigo,
até mesmo do pai e da mãe, acho que a gente não deve fazer isso, e sai abrindo geladeira, pegando as coisas, né? Nós pedimos permissão. Então, naquele momento, as coisas continuam sendo dele, mas agora nós temos a permissão de usá-las. Acho que isso é interessante, nos ensina até mesmo a ser educados. O rei Davi acumulou uma fortuna em ouro com a qual deveria ser construído o templo sagrado. Nós sabemos que ele começou, né? Ele contava prata, contava ouro, contava o bronze, as madeiras, tudo, com aquela intenção de construir o primeiro templo. Começou em Davi, mas quem realmente construiu, terminou esse trabalho foi o rei Salomão. Bom, mas ele compreendeu claramente que não é meu ouro, é todo teu, ó Eterno. De fato, eu o tomei da tua mão e agora simplesmente o devolvo a ti. Essa era a ideia, não é? Todo o ouro que ele conseguiu com o seu trabalho e tudo mais veio de Hashem. Então, nada mais justo do que ele devolver, nada mais normal, porque Davi era muito devoto. Deus estava realmente em primeiro lugar na sua vida. Então, nada mais justo do que ele simplesmente devolver a Hashem tudo que Hashem tinha dado a ele até aqueles dias, construindo o templo sagrado, a morada de Deus na terra. Isto é uma metáfora, né? Deus não desceu aqui, foi se utilizar no templo, nem fazer serviços, nada, não é isso. Se alguém deixa 100 moedas de ouro aos teus cuidados e depois tu lhes devolves 50, mereces gratidão? Olha bem, se alguém deixa 100 moedas de ouro aos teus cuidados e depois esse aqui é tuas, é letra minúscula, é pessoas, tá? Tu devolves 50, mereces gratidão? Quer dizer, a pessoa deixou os teus cuidados 100 e você devolve 50. Qual é a gratidão que essa pessoa que deixou com você vai ter? Nenhuma, você devolveu a metade. O Todo-Poderoso nos deu tudo. Devemos receber agradecimentos ou aplausos por dar parte de sua dádiva para obras de caridade conforme a sua vontade? Então, nós devemos receber agradecimentos ou aplausos por dar parte da sua dádiva, da dádiva de Hashem, que Deus nos deu para a caridade. Então, vemos por aí as pessoas querendo aplausos, agradecimentos que não têm fim e tudo mais. Por que, se nós só estamos devolvendo, ajudando as pessoas, fazendo a caridade, fazendo o tzedakah, é uma mitzvah, uma das mais importantes, estamos somente devolvendo o que já é dele, né? Para ajudar os seus outros filhos. O Talmud relata que cada vez que os funcionários da caridade, olha só, funcionários da caridade, encarregados da coleta e distribuição de dinheiro para os pobres, vinham ao Rabi Elazar de Bartota, costumavam se esconder dele, olha só, porque insistia em dar-lhes todo o dinheiro que tinha consigo. Certo dia, ele foi ao mercado para comprar artigos para o dote da sua filha, que estava prestes a se casar. Essa história é bem conhecida, viu? Mas eu vou repetir porque está no livro. Quando os funcionários da caridade vieram, trataram de se esconder rapidamente, como de costume. Mas já era tarde. O Rabi Elazar os havia visto e correu para alcançá-los. Rogo que me digam, exclamou. Com que assunto estão lidando? Ele veio puxar assunto, né? E eles responderam, temos estado coletando dinheiro para o dote de um jovem e uma moça órfãos, a fim de que tenham os meios necessários para se casar e começar uma vida juntos. Eu juro, respondeu, eles vêm antes da minha filha. Pronto, entenderam? Ele foi lá justamente para comprar coisas para a filha, mas aí ele encontrou o pessoal. E aí o pessoal dizendo que estavam tentando levantar dinheiro para ajudar esse casal de órfãos. E ele chega e diz, eu juro, eles vêm antes da minha filha. Eles deu todo o dinheiro que tinha consigo, tudo, exceto um zuz. O zuz é uma moeda de 1/4 de shekel. Aqui, o que nós poderíamos dizer que é 25 centavos? Eu penso que é 25 centavos de real, é um zuz, que é 1/4 de um shekel.
que ficou em seu bolso. Então, este quarto de shekel, este zuz, ficou no bolso do Rabi Elazar. A única coisa que ele não doou de tudo que ele tinha no bolso. Com esse zuz, comprou trigo e o deixou em seu depósito. Após algum tempo, sua esposa perguntou à filha: o que lhe trouxe teu pai? Seu pai. A filha não estava bem certa. Seja o que for, ela respondendo, né? Está no depósito. Curiosa, a esposa foi abrir a porta do mesmo. Mas, por mais que tentasse, não conseguiu abrir a porta totalmente e observou que o trigo escorria pela abertura, sendo que ele tinha comprado com um zuz, né? Compreendeu que o lugar estava abarrotado de trigo. Assim, ele fazia isso sempre. Ansiosa, a filha foi ao Beit Midrash. Beit Midrash, nós já aprendemos aqui que é a casa de estudo, para dar ao Rabi Elazar a maravilhosa notícia. Venha ver, gritou alegremente, o que teu bom amigo, o Todo-Poderoso, fez por você, e contou-lhe o ocorrido. Eu juro, respondeu seu pai, este trigo é sacrossanto e não é tua propriedade, pois tendo sido produzido por um milagre divino, ele está destinado à alimentação dos pobres. Você pode receber uma parte igual a de qualquer pessoa pobre da nossa terra, não mais. É difícil, né, de compreender a grandiosidade de uma pessoa assim, elevado como o Rabi Elazar. Difícil, mas nós vamos tentar entender aqui que, vamos fazer uma imaginação um pouco diferente aqui do que aconteceu. Vamos dizer que você pegue lá esses seus 25 centavos, você doe todo o resto lá que você tem no seu dia, no seu mês, e coloque esses 25 centavos e compre trigo. Coloque lá no seu depósito. E outra oportunidade você novamente doa e com mais 25 você compra trigo. E você vem fazendo isso. Você talvez nem perceba, mas aquilo está crescendo. Você está economizando e doando. Então, quando você dá, quando você doa, quando você ajuda, quando você faz a caridade, Deus entende, sempre tentando percebendo que são metáforas, Deus entende que você é bondoso, que você cumpre a mitzvah. Nós já falamos aqui sobre isso muitas vezes, mas nós vamos continuar em conformidade com os assuntos das Mishnayot. Quando Deus percebe que você é generoso, é bondoso, né? É um tzadik, é um justo, é uma justa, o que ele faz? Ele percebe que se ele te permitir que você tenha maiores bênçãos, ele te eleve de cargo, como a gente diz, você vai ter oportunidade de ajudar mais e mais. Então, quando nós falamos assim, quanto mais nós damos, mais nós recebemos, esse é um pensamento muito judaico que as pessoas, a maioria das vezes, não sabem, não é? Então, você vai doar e vai receber, e essa importância Deus vai entender e vai te dar mais para que você possa dar mais e possa ter a sua parnassá, mesmo com o seu Salmo 24, entender que tudo é dele, mas ele vai promover que você tenha momentos de estudo, que você possa comprar uma Torá, que você possa fazer as suas rezas, as suas preces. Então ele vai sim te dar mais, ele vai nos dar mais bênçãos para que nós possamos aumentar a caridade e aumentar a nossa possibilidade de estudo, para que nós continuemos assim. Mais adiante, que melhor evidência poderíamos ter da integridade e sinceridade dos nossos sábios, que nós estávamos falando. Eles praticavam na vida cotidiana aquilo que pregavam, falavam com franqueza e cumpriam o que ensinavam. A integridade deles era de um tipo que não se encontra com muita frequência entre os pensadores e escritores do mundo. Nós sabemos disso, né? A pessoa é um baita de um escritor, de um pensador, pensa muito, escreve muito bem,
E também vemos isso na mídia mais ainda. Tenho que, infelizmente, colocar a mídia, as redes sociais sempre no assunto, porque está muito em voga. Você pergunta às vezes para a pessoa assim, olha, você sabe o que é tal coisa? Pera aí que eu vou dar um Google. E a pessoa vai lá e procura e pesquisa e nem tem certeza se aquilo está certo ou não. Então, quando nós falamos de pessoas, de pensadores que escreveram, de escritores, sobre ética, moral, sobre conduta, sobre várias coisas assim, filosóficas, de virtudes, realmente da boa conduta, da ética, nós vemos que na sua vida particular nem sempre é assim. Ou melhor, que na maioria das vezes não é assim. Lembra quando eu fiz ali um short sobre aquele professor, né? Aquele professor de Yeshiva que estava de férias. Então, nas férias ele não precisava cumprir o Shabat, ele estava de férias, mas quando estava na Yeshiva, ele ensinava isso aos seus alunos. Isso não é um sábio. Isso está muito longe de ser um sábio, um tzadik, não é? Bom, não sejamos nós essas pessoas. Descobrimos muitas vezes que os processos mentais e a ética oficial de um grande homem estão distantes de seu código de conduta pessoal. Esse grande homem, aqui está entre aspas, são os famosinhos que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, essas coisas assim, né? Na verdade, este é um conceito fundamental da Torá. Praticar a caridade em favor dos pobres nada mais é do que devolver a Deus o que Ele deu a você. A ideia está graficamente simbolizada no seguinte mandamento divino: quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme seu número, dará cada um, venatenu, nós vamos explicar, meio shekel, né? Meio, aí aqui é 50 centavos. A palavra hebraica venatenu é um palíndromo, ou seja, lida na direção normal ou invertida, ela é igual. Sabe aquelas palavras que a gente lê de forma correta ou invertida, ela é igual. Isto sugere que na entrega ao Todo-Poderoso há um movimento em ambas as direções. O dinheiro lhe foi dado, agora você deve devolver uma parte. Por que é uma parte? Para que você não fique sem nada. Esta não é a intenção de Hashem. Pratique a caridade para que por sua vez seja recompensado e abençoado, pois segundo as palavras do Rabi Israel Salanter, os problemas materiais do homem pobre são nossas oportunidades espirituais. Entenda aqui, também é uma repetição, já falamos sobre isso. Ou a pessoa que doa muito e faz muito pelo outro, se ela tem um ego centrado no egoísmo e não um ego superior, e simplesmente é aquele que te mantém cuidando do entorno, né? Proteger o ego, aquele sentido de família, de autoestima, aquele que é egoísta mesmo e egocêntrico, que ele dá, que ele doa, que ele ajuda, ele acha que, como é que eu vou dizer, que ele está fazendo muita bondade e ele cobra às vezes isso, né? Ele nem está fazendo tanta coisa e diz, é porque eu te ajudei, porque eu te dei isso, eu estou doando, então eu mereço e tudo mais. Ele se esquece aqui que ele que está tendo oportunidade de fazer uma boa ação. Então, quando Salanter, o Rabi, de abençoada memória, diz aqui que essa é uma oportunidade, que o problema do pobre é uma oportunidade para que o rico possa cumprir alguma mitzvah, é uma verdade. E eu não estou generalizando, porque existem pessoas muito abastadas, e são a maioria, que doam, que dão, que ajudam, por vontade mesmo, por serem tzadik, porque não para aparecer, não para cobrar, não para fazer um business, nem com a pessoa, nem pelos aplausos e nem com Hashem. A recompensa vem porque é causa e consequência. É causa e consequência. Se eu compro um produto e te dou um dinheiro, tu me dá em troca deste dinheiro o produto. É uma troca muito justa. Então, se ele nos dá tudo, é nada mais justo que nós devolvamos parte do que ele nos deu. E devolver como para Hashem? Se ele não está aqui, não podemos dar assim o dinheiro, as coisas para ele, ajudando, sendo caridosos com
os pobres, como diz a Torá, né? Os destituídos, o órfão e a viúva. Nós vamos ajudar as pessoas. Às vezes dentro da nossa própria casa. Ah, mas eu estou com uma situação muito difícil, eu estou assim, ferrado mesmo de dinheiro, não estou podendo ajudar ninguém, ajude a você mesmo. Ganhou lá 10 reais no mês, 10 reais. A pessoa ganha 10 reais no mês, é triste, né? 10 reais. Pega meio shekel lá, pega meio real, pega 50 centavos, 10 reais, pega um real não existe, só em moeda, então pega 2. Separe para você todos os dias. Nós temos aqui a playlist das bênçãos, onde nós colocamos a tzedakah todos os dias no cofrinho, no fim do mês. Você está numa situação muito difícil, você acha que não poderia ajudar a você mesmo? Pode sim, fique sabendo. Não pode ser para sempre isso, né? Bota no cofrinho, tira, já fiz isso algumas vezes. Bota, coloca na gaveta, bota dentro novamente. Não, você precisa ajudar, mas se nesse momento você está precisando muito, você é quem Deus quer que você mesmo ajude. E aí nós vamos no entorno, né? Nos parentes, nas pessoas mais próximas, nos vizinhos, na rua, na cidade, no país. É assim que nós fazemos. É assim que nós devemos fazer. Então, assim, vamos fazer preces aqui, Baruch Hashem, que todo mundo tenha muito dinheiro. Muito dinheiro. Para quê? Para que possa ajudar muitas pessoas. Não para se engrandecer e aparecer e cobrar do outras coisas. A palavra, bom, já tinha falado da palavra hebraica aqui. Isso sugere que na entrega ao Todo-Poderoso, o movimento em ambas as direções, tá? Já tinha visto. Pratique a caridade para que, por sua vez, seja recompensado e abençoado. Os cachorros estão enlouquecidos aqui, quero avisá-los. Pois, segundo as palavras do Rabi Israel Salanter, vamos repetir, os problemas materiais do homem pobre são nossa oportunidade espiritual. Você adquire o quê? Aquela passagem livre para o mundo vindouro, entende? É espiritual o âmbito aqui. Você não é rico e o seu irmão pobre, como diz aqui no sul, devarde. Você não é rico e o seu irmão pobre porque você merece ele, não. Não, aqui existem méritos, aqui existem consequências de causas e oportunidades de crescimento espiritual para os dois. O tropo, que é o símbolo que indica a melodia com que se lê cada palavra da Torá, colocado sobre a palavra venatenu, é chamado kadma veazla, que significa literalmente ir para a frente e ir para trás. Isto sugere também que se você se adiantar para dar a caridade, ela lhe será devolvida na forma de uma abundante recompensa. Chegue antes. É como aquele bom dia, diga antes. Sem dúvida, do ponto de vista da Torá, a pessoa que foi abençoada pelo céu com um superávit, ele usa esta palavra, de riqueza material, que ultrapassa as suas necessidades, é um administrador, um curador designado pela providência divina para prover os pobres e carentes daquilo que necessitam. Entende que quanto mais rico, mais você precisa e deve, e tomara que tenha vontade de fazer a caridade, de dar tzedakah. Por quê? Porque se nós temos condições financeiras muito maiores do que as nossas necessidades, fica muito óbvio que há um superávit aqui, fica muito óbvio que nós somos administradores. Né? Porque se você for pensar assim, aquele que tem meia dúzia de reais no bolso, vamos deixar ele assim, ele vai doar, porque os pobres às vezes são muito mais bondosos, mas ele não tem o suficiente para suas próprias necessidades e tudo mais. Né? Aqui nós temos, quanto mais nós saímos da ignorância, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais dinheiro nós temos, mais responsabilidade nós temos. Então você é um administrador, eu sou uma administradora? Sim, nós temos muito mais do que nós necessitamos. Então, mais ainda nós temos que ajudar. O Rabi Hanan Wasserman, de abençoada memória, deu-me, então é o senhor Irvin Bonin falando, uma vez um excelente conselho. A Torá nos ordena, ele disse, dar 10% da nossa renda para a caridade, conforme o grande exemplo de Yaakov.
Aqui, Yaakov, é no Bereshit 29, 22. Então, se você já está preparado, acostumado a clicar aqui no vídeo e já pegar a Torá na sua mão, ter uma The Bible, sempre junto, você pode usar, porque você pode dar um pause agora e lá ver Bereshit 29 e 22. O mundo, Yaakov, e as leis de Maaser, que é o dízimo. O modo de fazer isso é calcular tua renda ao final do ano e depositar 10% numa conta especial destinada à caridade. A partir daí, o dinheiro não é mais teu, ele pertence aos necessitados. Daí em diante, quando uma pessoa pobre se aproximar de ti, será mais fácil para você dar-lhe ajuda. Estarás apenas distribuindo aquilo que já foi alocado e retirado da tua posse. Está lá, esta conta é para isso. Quando eu coloco lá, não é mais meu, nem mesmo com relação à posse. Aquele já é de Hashem, aquele já é para a caridade. Este conceito encontra um forte eco nas regras sobre as provisões para os pobres denominadas Leket, Shirerá e Peá. Estas 3 leis bíblicas declaram que o canto de um campo, sabe quando fala as peote aqui, né? Aquele cachinho que vem das têmporas aqui do judeu, principalmente ortodoxo, que não corta, tem todo o esoterismo, nesse sentido, por isso ele é chamado PA, né? Ou as peotas duas, porque ela está nos cantos. Então aqui diz respeito aos cantos do campo. O canto de um campo, PA, deve ser destinado aos pobres. Os grãos que caem das mãos dos catadores enquanto se está colhendo, leket, devem ser reservados aos pobres. Os feixes que forem esquecidos no campo, shirerá, pertencem aos pobres. Então é uma lei bíblica. Agora nós vamos entender então, como é que nós vamos saber se era canto mesmo, se era... É uma mente bem construtiva, né? Bom, na lei judaica, mas qual é a lei, em caso de dúvida, onde não há certeza se o grão que um pobre está procurando juntar é realmente leket, né? Shirerá ou peá. E se houver uma discussão sobre se o trigo que o necessitado quer pegar vem realmente de um canto ou do centro do campo, como é que vai saber isso? Na lei judaica existe um princípio geral aplicado às dúvidas quanto à posse legítima. O ônus da prova cabe sempre a quem procura tomar um objeto de seus donos atuais. Esse entendimento aqui nós abordamos na playlist do Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsalt, onde nós aprendemos como abrir, o que esperar de dentro do Talmud, né? O que tem lá dentro, como é que estão dispostas as alahot, enfim, do que se trata o Talmud. É o Talmud Essencial, uma playlist que já foi terminada, nós já terminamos o livro, mas lá nós vamos encontrar essas partes aqui, essa lei, né? A lei sobre o ônus da prova caber a quem procura tomar um objeto dos seus donos atuais. Portanto, se eu reclamar que o relógio que você está usando me pertence, olha para você e digo que seu relógio é meu, não é seu, né? Devo apresentar uma prova que confirme minha afirmação. Eu preciso de uma prova que confirme a afirmação. Você não precisa apresentar prova alguma da sua propriedade. Isto é no direito. Então você não precisa prova da sua propriedade, mas você precisa ter uma prova da sua afirmação. Em caso de conflito a respeito de leket, shirerá ou peá, o dono da terra, agora nós vamos, né, ele deu um exemplo do relógio, mas aqui vamos ver a terra como nós estávamos vendo, é o proprietário original. Seria de se esperar, portanto, que o ônus da prova recaísse sobre os pobres, para estabelecer se os grãos em disputa são realmente deles, conforme a lei bíblica, não é? Então, assim, tem uma confiança aqui e idoneidade de todas as partes, né? Porque o ônus da prova vai ser, cabe sempre a quem procura tomar um objeto. Contudo, a regra não é assim. Nestes casos, a lei judaica mantém
que devemos conceder o grão como se já estivesse em legítima posse do pobre, porque nós estamos aqui lidando com o pobre, então já é de Deus, é que já devolvemos para Hashem, então já é do pobre. Ele pertence agora em conjunto ao Todo-Poderoso e ao necessitado. Portanto, a dúvida se refere a algo que pertence ao pobre e o ônus da prova recai sobre o dono da terra. É a ele que cabe apresentar evidências de que o grão não pertence ao pobre. Então é o dono da terra que tem que dizer que não, esse grão não é seu. Não adianta ele dizer este grão é meu. Não, ele tem que provar que não é do outro. Quando nós falamos aqui a palavra pobre, não é muito agradável, né? Eu não gosto muito de ler essa palavra, mas é a palavra pela qual está escrito no livro. Então nós vamos falar por conta disso, mas nós vamos lembrar que é aquele, porque aqui, sei lá, eu não sou rica pelo menos financeiramente, então eu não sou nem pobre nem rica. Mas fica uma coisa, parece bem separatista, assim, bem de desigualdade, não é isso? Aqui ele está se referindo àquela pessoa necessitada. Então se você tem mais, você dá para quem tem menos. Se você não tem necessidades, você vai ajudar alguém que é necessitado. Nós sabemos o que é necessidade. É um pouco além, não é? De simplesmente, ele é pobre, ele é, sei lá, classe média. Não são essas classificações. São coisas que vão além realmente. Às vezes a pessoa não tem sequer um prato de comida no dia. A pessoa não tem uma roupa, várias roupas, por exemplo, para trocar, como nós temos. Tem 2 peças, sei lá, 2 trocas de roupa. Às vezes a pessoa tem um único calçado, às vezes a pessoa não tem nenhum. Nós estamos falando desses necessitados. Aí você pode me perguntar assim, então isso quer dizer que nós não devemos ajudar aqueles que não sejam bem pobrezinhos? Não, você deve ajudar sim. Nós devemos ajudar sim. Por exemplo, quando nós estamos ajudando alguém que está na escola, essa é uma caridade muito importante, às vezes a pessoa não é necessitada. Quando você vê aquelas pessoas, existem muitos que vêm, eu conheci há pouco tempo, pessoas que vêm da África, que vêm de alguns lugares para estudar no país, em busca de troca, de bolsa e tal. Essas pessoas são mantidas por você. Essas pessoas são mantidas por mim, essas pessoas são mantidas, elas conseguem fazer a faculdade com a nossa ajuda. Nesse caso, os rapazes que chegaram lá na nossa casa, eles vendiam livros maravilhosos sobre o poder das plantas, sobre os óleos essenciais que eu gosto muito, sobre sucos, sobre educação dos filhos. Eles, em troca desse produto que eles nos davam, uma grande conversa, uma troca de informações ali, de ensinamento, eles têm o subsídio para poder estudar. Então, assim, aqui nem é exatamente uma caridade, porque na verdade a gente compra o livro, talvez num preço um pouco maior do que realmente ele custe, né? Mas então vamos entender que esta é uma tzedakah. Se nós dermos para essas pessoas, ou se nós formos aqueles, não é investidores, mas aqueles padrinhos, como a gente diz, para alguém aquele que dá o dinheiro mesmo, que paga a faculdade de alguém, para estudo, e principalmente para estudos de Torá, nós devemos ajudar, né? Por isso que quando você vê algum rabino, ou até mesmo meu canal não é monetizado, mas eu tenho lá no sobre, como você pode me ajudar com o estudo de Torá. Então, quando nós fazemos esse tipo de tzedakah, não precisa necessariamente ser uma pessoa que está bem pobrezinha. Então, às vezes você pensa, o rabino fulano está pedindo aí o negócio do curta quanto compartilha e não sei mais o que, e também que entre para esse curso, aquele curso. As pessoas desavisadas sobre o judaísmo ficam pensando, só quer dinheiro. Não é assim que funciona. E também aqui não é uma troca de energia, o dinheiro tem uma energia, essas coisas dos terapeutas de hoje em dia. Eu te dou, vamos fazer circular o dinheiro, você me paga isso. Não é isso, é para estudo de Torá. Sabem que antigamente, aqui também quem estudou o Talmud comigo sabe que antigamente, muito antigamente, os rabinos, os grandes rabinos, eles trabalhavam. Mas em tempos de yeshivá, a família geralmente bancava, sustentava para que eles pudessem
é realmente estudar, nós sabemos que é muita coisa. Mas o que é que eu tenho que ver? Se você quer estudar, eu tenho que te pagar. Você faz tzedakah e ajuda o estudante de Torá. E o estudante de Torá devolve para você e para a humanidade toda um entendimento maior de Deus. Porque quando nós estudamos a Torá, quando nós mudamos a vida de uma pessoa, nós mudamos o mundo inteiro. Então vamos estudar, vamos fazer caridade, não vamos ser julgadores. Principalmente se estiver fazendo bem para nós. Então não precisa ser o bem pobrezinho, tá, gente? Não é aquele que está lá na rua e para você ter dó. Nós não temos pena de ninguém, nós temos compaixão e fazemos nossa parte. Os pobrezinhos são uma oportunidade de nós nos elevarmos e não eles, embora eles também se elevem. Dá-lhe o que já é dele é o subtítulo. Isto se aplica não só à riqueza como também às nossas faculdades, que é bem interessante, talentos e capacidades. Tudo que temos vem dele. Se um vizinho pobre estiver doente e não puder pagar uma enfermeira, pode muito bem ser o seu dever ajudá-lo a se recuperar. Sua força e energia pertencem ao Todo-Poderoso. Invista parte dela no interesse dele. Mesma coisa que quando nós falamos sobre os estudantes ou não de Torá, né? As pessoas estão ali, estão passando. Agora vamos falar de outra matéria qualquer. De matéria não, porque Torá não é matéria. Vamos falar de outro assunto. Ela está lá fazendo aquele trabalho e tudo mais. Não tem um produto físico, né, que essa pessoa esteja nos entregando, então nós achamos que não vale nada, que nós não temos que pagar por isso. Nós não estamos pagando por isso, né? A pessoa está mostrando os seus talentos, ela está nos oferecendo, não é? Então você vê alguém nas grandes cidades, não acontece aqui na minha cidade porque é uma cidade pequena. Você vê nas grandes cidades, eu me lembro quando eu morei numa grande cidade, aquelas pessoas tocando violino na praça, né? Tocando no Brasil mesmo, né? Porque eu sei que Israel tem muito isso, mas nem sempre você por conta de tzedakah. Mas a pessoa está lá, coloca um chapéuzinho no chão, uma latinha, para que você coloque o dinheiro. Ela está te entregando um talento e ela tem uma obrigação moral, se ela sabe tocar, se ela sabe cantar, de utilizar isso. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos é de Deus. E tudo isso, o instrumento que nós usamos, que somos nós, que Ele usa para ter essas coisas, tudo isso é nosso e é para quê? É para que nós passemos adiante, é para que nós ofereçamos às pessoas, é para que nós desenvolvamos os talentos e realmente façamos a diferença. Me engasguei um pouco, vou tomar uma água. Entendem? Quando nós falamos que tudo é de Hashem, e quando nós temos a oportunidade de sermos os instrumentos desses talentos chegarem ao mundo, chegarem a outras pessoas, isso passa a ser essa sociedade, isto também é nosso. Então, o nosso talento vem de Hashem. Você pode argumentar que isto soa muito bem, mas pouco significa. Afinal, agora você está de posse de sua riqueza, talentos e habilidades, e, portanto, pode usá-las como desejar. É verdade, mas pense mais além. Então, você pode usar como desejar, sim. Quem está de posse de você? Quer dizer, você tem uma voz linda e um cantor maravilhoso, não é? Você está de posse deste talento, porque além de ter uma voz bonita, sabe cantar. Porque não adianta ter uma voz bonita e não saber cantar. Então, você sabe. Mas e quem está de posse de você? Como Rabi Elazar diz, com tanta propriedade, você e tudo que lhe pertence estão nas mãos de Deus. Nenhum de nós pode realmente controlar seu destino ou sequer assegurar sua existência. Entenderam bem essa parte? Porque eu preciso ler muito isso para mim. Entender muito bem isso. Nenhum de nós pode realmente controlar seu destino ou sequer assegurar sua existência. Nós podemos seguir um destino. Nós podemos cuidar do nosso corpo. Nós podemos procurar os caminhos retos. Nós podemos procurar ir pela estrada e não pelo bosque, como a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse para ela, não vá pelos bosques porque lá é perigoso. Nós podemos evitar, não nos colocarmos em perigo e tudo mais, mas controlar o nosso destino,
e a nossa existência, o tempo, assegurar a nossa existência que nós não podemos. Então quem está de posse de nós? Hashem está de posse de nós, mais do que isso. É dono mesmo. Frequentemente encontramos pessoas que dizem: juntei uma fortuna graças à minha sabedoria e habilidade. Já fui meio irônica no tom de voz, né? Mas estará alguém autorizado a pensar assim? Olha só. Juntei uma fortuna graças à minha sabedoria e habilidade. Ainda usou a palavra sabedoria, olha que grave. Mas estará alguém autorizado a pensar assim? Que arrogância e tolice podem iludir um ser humano para que pense que ele criou a si mesmo, que pode atribuir a si o crédito por seus talentos e habilidades? Na verdade, tudo que somos e possuímos pertence ao Todo-Poderoso. A Torá simplesmente nos diz para cedermos uma parte do que Deus nos deu, só isso. Ceder uma parte do que Deus nos deu. Quando somos solicitados a desistir de um dia de trabalho e negócios para consagrá-lo ao Shabat, recordemos que é Deus quem nos deu 6 dias para trabalhar e ganhar a vida e que nos dá a força e a inteligência necessárias para lograr tal objetivo. Eu que faço as coisas, eu que trabalhei, sabe aquelas pessoas que dizem assim, aquelas pessoas que ficam bem cansadas e querem um pouco de aplauso e tal, elas falam assim: ai, hoje eu trabalhei que nem um cavalo, ainda bota o cavalo no meio, né? O cavalo, coitadinho, o ser humano bota tanto cavalo para trabalhar. Ai, hoje eu trabalhei que nem um cavalo, tô cansado, fiz isso, fiz aquele outro. Ou aquele assim: olha só todo o meu trabalho, olha tudo que eu juntei de dinheiro, de riqueza e tudo mais. Por conta do meu trabalho, por conta da minha sabedoria, por conta de mim, por conta da minha astúcia, por conta das minhas habilidades, por conta dos meus talentos, por conta do... Pai, a lista é enorme, não desmerecendo nada disso, porque é por conta do meu trabalho que eu comprei uma Torá, porque é por conta do meu trabalho que eu... Sim, mas nós somos instrumentos para chegar aqui, porque Deus não vai vir aqui comprar nas lojinhas as coisas, ou trabalhar como um cavalo para nós. Então, o que falta aqui as pessoas que falam dessa maneira, que sentem assim, entender? Graças ao Todo-Poderoso, eu pude trabalhar, graças a Deus, eu pude ter essas habilidades, graças a Deus, eu tenho Parnassá, eu tenho mãos fortes como as dele, braços fortes como os dele. Graças a Deus, eu tenho saúde para trabalhar e buscar a Parnassá que ele me dá. Então, não é errado dizer que foi graças ao seu trabalho, mas não esqueça que o seu trabalho aconteceu graças ao que ele fez com que você chegasse aí, seu talento e tudo mais. Quando a pessoa nega a Hashem, totalmente nega, acha que tudo veio dela, que é graças a ela pode, nós podemos sim, adoecer neste mesmo dia ou no outro dia, e todo o dinheiro do mundo que nós temos, mais uns outros, quantos mais o governo quer, ajudando mais aos planos de saúde, não salvar a nossa vida. Nós simplesmente não temos como assegurar a nossa existência. Nós podemos morrer. Pior ainda, podemos morrer agora. Pum, morreu. Ela infartou, estava fazendo um vídeo e de repente morreu. Entenderam onde está o nosso elo nesse momento de Parnassá com Hashem? Tudo é dele. Assim como as bênçãos que nós pedimos permissão, assim nós pedimos permissão para agradecer a nossa disponibilidade, a nosso arremangar de mangas, mas nós precisamos saber que nada é feito por nós sozinhos. Então, de posse de quem que a gente tá? Ai, que bom, me sinto tão feliz com isso. Alguém aí fica chateado porque Deus é teu dono? Já pensou se além de dono ele pudesse vir e decidir tudo por nós? Ai, que coisa boa! É como quando a gente diz assim, você tem o patrão, mas o meu patrão, o meu rei, é Deus. Não venha você aqui fazer uma hierarquia ou me maltratar ou me diminuir, ou se engrandecer porque tem meia dúzia de shekel mais do que eu.
Pensem nisso. Meu patrão é Hashem, sou filha de Hashem, não de ti. Não das coisas. Aqueles ídolos que a gente fica pensando em idolatria, só estátua. Não, o dinheiro, o ego, o achismo, o sou melhor, a cobrança. Eu preciso me sobrepor sobre o outro. É tudo de Deus. Parem com isso. Saiam disso. Quando lhe pedirem que contribua para a caridade, olha só, quando te pedirem, tá? Que contribua para a caridade, considere que são 4 itens. 1. A posse do dinheiro é transitória. Transitória. Coloquem isso na cabeça. Sharon, coloque isso na sua cabeça. Ou a posse do dinheiro é transitória, é transitória. É transitória até quando você utiliza para comprar um picolé. É transitória. Acabou. Comprou picolé, chupou picolé, botou o palitinho fora, já era. Dinheiro não volta e o picolé você já comeu. Mesmo que você tenha se utilizado do bem. Você pode perdê-lo num revés financeiro, num roubo ou então num investimento mal feito. Poderia ter de gastá-lo em emergências imprevistas. Por isso que tem aquele sábio que diz assim, o discípulo lá, o aluno pergunta assim, me dê uma bênção, que você tenha muitos problemas. Como assim, Rabino? Como que o senhor está me desejando que eu tenha muitos problemas? Sim, que você tenha muitos pequenos problemas. Não um grande problema, por exemplo, de saúde, não é? De saúde, uma coisa séria que te tire completamente do embate, te tire da luta, te tire da batalha, te tire da vida. Né? Que tem fraqueza, que você não possa utilizar as habilidades que Deus te deu. Então tenha muitos problemas pequenininhos. Aí você está bem ocupado, não pense em fazer lachonará, porque tem probleminhas para resolver. Só acaba quando termina, assim é a vida. Então vários problemas eu te desejo, pequenos, que você possa superá-los, que sejam desafios que você possa vencer e aprender e crescer com isso. Mas não um problemão que te tire do combate. Isso é interessante, né? 2. O dinheiro que você possui se deve inteiramente à obra e graça de Deus. Isso aqui nós nem precisamos falar muito, é o que eu disse antes. Tudo que a gente faz, tudo é graças a Deus, sabe? Até a mão aí que você faz alguma coisa com a mão é porque tu tem mão, senão tu não faria. Tem nada que a gente faça que não seja por causa de que Ele nos deu. Entenda Ele como você entender. Aqui é monoteísmo. E é ponto final. Nós estamos falando de Hashem. Mas às vezes você está aí assistindo e não é um Beninoa, ou sei lá, teve vontade de assistir. Pense na energia grandiosa que te colocou aqui, é dela tudo. Tudo é dela. Ela é responsável pelo que você tem. E você por fazer bom uso disso. 3. Ninguém pode viver exclusivamente de seu capital. Você deve ter uma entrada permanente, mas se espera receber mais do Todo-Poderoso, deve administrar primeiro o que Ele lhe deu com justiça e generosidade e se mostrar um curador prudente e digno da confiança do Todo-Poderoso. A caridade é um investimento sólido que certamente lhe dará juros sobre o capital. Sim, a caridade é um investimento. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. Isso é pura verdade. E Ele vai te dar também aquela saúde para que você possa buscar. Isso aí está morta a cobra, já entendemos, né? Já entendemos. Agora nós vamos entender uma outra partezinha aqui, com relação a esse mesmo aqui, que é o seguinte, quando ele fala que deve administrar primeiro o que ele deu, justiça e generosidade, se mostrar um curador, prudente, aqui eu entendi também o seguinte, e nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, que você também não deve fazer, é desrespeitar o dinheiro que Hashem fez com que você ganhasse. Fazendo o quê? Esbanjando, comprando coisas que você não precisa, exagerando, ostentando. Não pegue esse dinheiro que você está pensando em mal administrar, porque você vai perder por conta disso. A consequência de mal administrar o dinheiro é perdê-lo. Você pode não perder agora, mas vai perder uma hora ou outra. Pegue esta sobra que você acha que é sobra, mas que não é sua, né? Isso que você realmente está colocando onde não deveria, faça tzedakah. Mas eu já separei aqui o dízimo, sei lá o quê, os 10%. Faça tzedakah. Cada vez que você pensar em comprar, você tem 415 palitos de fósforo. Esse exemplo não foi bom. Você tem, vamos dizer assim,
12 camisetas idênticas. Não compre a 13ª. Você tem 5, não compre a 6ª, idênticas, iguais. Ai, mas eu tenho essa mania. Tire isso da sua cabeça, pegue esse dinheiro e coloque para tzedakah, para a caridade. Bom, finalmente, dado que Deus é o dono do indivíduo e do que ele possui, devemos, em última instância, prestar contas a ele sobre a forma com que lidamos com os nossos assuntos e com a nossa parte em sua propriedade. Entenderam? Ó, tá coladinho com o outro. Temos que dar contas. O que você fez? Chegar no céu e dizer o que você fez com o teu dinheiro. Eu comprei, eu estiquei bastante a cara, eu fiz um monte de coisa. Não, o que você fez de real? Como você se utilizou? Como você administrou tudo que eu te dei? E aí o tudo que eu te dei não é mais somente financeiro, tudo que eu te dei. Como você lidou com os seus amigos, se é que tinha, porque hoje em dia temos poucos. Como você lidou com a sua família? Como você tratou as pessoas? Como você tratou a sua parnassá, o seu dinheiro, a caridade? Como você se comportou como pessoa com recato? Como foi? É nesse sentido também. Um dos crimes atrozes do rei Acabe e da rainha Jezebel, dá até medo, né, Jezebel? Foi que eles acusaram falsamente e mandaram matar Nabote para se apoderar de seu vinhedo, tá? Isso está em Reis, tá? Reis 1, tá? No Reis 1 tem Reis 1 e 2, tá no 1, 21. Sabendo que tudo que ocorre na terra é determinado pela absoluta justiça do céu, os nossos sábios não puderam evitar de se perguntarem por que Nabote merecia um destino tão cruel. Como resposta, relataram que Nabote possuía uma bela voz. Olha aqui, essa é Mara. Uma bela voz e costumava ir a Jerusalém para as 3 festas de peregrinação, sabemos, né? Pesach, Shavuot e Sukkot. E lá cantava tão lindamente ao Todo-Poderoso que todo o povo de Israel se reunia para escutá-lo. As Escrituras prometeram: ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer diante das faces do Eterno, teu Deus, 3 vezes por ano, nas festas, né? Certa vez, por preguiça, Nabote decidiu não fazer a viagem. Quando deixou de retribuir ao Todo-Poderoso uma parte de seu grande talento para o canto, perdeu a proteção divina. Aí o rei Acabe cobiçou seu vinhedo e a rainha Jezebel determinou que o matassem. Então você sabe, você é uma pessoa, uma boa conselheira, um bom conselheiro. Você conhece sobre Lashon Hará, acompanha a playlist do Hafetz Haim, sabe como é que você pode fazer isso sem ser Lashon Hará. Você é uma pessoa que canta bem. Você é uma pessoa que dança bem, né? As mulheres é um pouco diferente, né? Aqui no caso do judaísmo, mas enfim, você é uma pessoa que você pinta muito bem quadros, você pode ajudar na sinagoga, você é uma pessoa que decora muito bem, tem esses talentos. E por preguiça, você não os oferece a Hashem. Você não ajuda com os talentos que tem. Então aqui a ideia, aqui a mensagem você sobe a Jerusalém, peregrina, nas 3 festas anuais, e você terá tudo protegido. De repente, por preguiça, você não foi, a proteção também não. Aí você para e pensa assim, agora eu tenho que ir toda vez. Pense, há alguma injustiça aqui? Se o combinado era esse? O combinado não é uma ameaça, é o combinado, é o acerto. São aqueles pactos, aqueles pequenos pactos que nós encontramos, né? Não os grandes, os pequenos pactos que nós encontramos dentro da Torá de Hashem, dentro do Tanar, que nós encontramos, como esse. Então sobe, vai lá as 3 vezes, não pude por outra coisa, mas por preguiça de ir lá e cantar e oferecer a sua voz a Hashem, pronto, perdeu o playboy. Para nós a lição é clara: se o Todo-Poderoso te abençoou com talento, use-o para servir ao Eterno. Então se você gosta muito de contar histórias, conte histórias,
da Torá para as pessoas, você vai estar trabalhando diretamente para o Todo-Poderoso. Exerça-o por amor ao céu, use-o no interesse de quem o deu a você. Se tem uma voz bonita para o canto, encabece sua congregação durante o culto. Olha que delícia! O rei Davi, o salmista, exclama: meu coração se agita com um bom tema. Eu digo, minhas palavras são para o rei, minha língua é como a pena de um escriba habilidoso. Ó mais formoso dos filhos do homem, a graça se derramou em teus lábios e por isso Deus te abençoou para sempre. Para Davi, é óbvio, uma vez que você esteja consciente de seu talento, o dom da oratória, o poder do canto, a coragem e a capacidade de liderar, reconheça que deve usar essas habilidades para servir ao Eterno, pois minhas palavras são para o Rei. Se Deus te abençoou, utilize essas boas qualidades para empreendimentos dignos por amor ao céu. Então, você que vai dar de tzedakah para a pessoa lá porque ela está cantando, não, ela está cantando por amor ao céu. Ela está lá estudando por amor ao céu, mas a tzedakah que você dá para quem você quiser é para que a pessoa possa ter os utensílios para continuar fazendo isso. Isso aí é muito interessante. Porque tudo recebemos de ti, de tua mão é o que te devolvemos. E de tua mão é o que te devolvemos, último subtítulo. O que impede muitas pessoas de compreender este conceito é o fato de que a nossa riqueza permanece em nossas mãos durante um lapso prolongado. Às vezes, a vida toda. Às vezes não empobrece no meio. Durante o qual parece estar exclusivamente sob nosso controle. Mas se alguém lhe dá uma bolsa contendo $100 e enquanto a bolsa está em suas mãos, você tira uma nota de $10 e dá a este mesmo alguém, está bem claro que você está lhe devolvendo o que é dele, não é mesmo? Analogamente, quando um dono de terra planta grãos na sua propriedade e espera que, com boas chuvas e sol, o trigo cresça, ele está obviamente se preparando para tomar coisas que ainda estão na mão de Deus. O mesmo princípio continua valendo para todas as complexas formas e modos de vida urbana. Estamos realmente nas mãos de Deus, em nossos atos de dar. Portanto, estamos realmente devolvendo o que pertence a Ele. Essa foi a Mishnah 8 do capítulo 3 do livro A Ética do Sinai, os comentários do Sr. Irving Bunim sobre as máximas dos grandes sábios do Talmud. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido e colocado realmente na sua vida. Eu pretendo cada vez mais colocar isso na minha vida. As coisas não são fáceis, nós temos os nossos desafios, às vezes estamos com pouca pecúnia e tudo mais. Nós vamos entender que nada é nosso. Já nos dá um consolo aqui, um bom entendimento de que você não é nosso ou que está te doendo. Por quê? Dá isso aí. Ai, eu fiz isso, eu te dei isso, te dei aquilo. Sim, tá achando ruim dar por causa do quê? Você nem é teu. Você nem é teu, você só está devolvendo para Deus uma partezinha. Então, vamos fazer a caridade. Eu vou contar uma história aqui, uma história curta, do rei Davi. Não diz respeito exatamente a isso, mas como as leis judaicas, a Alahá, trouxe muito fortemente como resolver os problemas entre as pessoas com relação à lei divina mesmo, né? Como Deus se comunica, como nós nos relacionamos com Deus e como nós devemos nos relacionar com o semelhante. Então chegou um senhor e falou para o rei Davi assim: olha, rei Davi, eu quero que o senhor resolva aqui, o rei resolva o meu problema. Eu tenho as minhas ovelhas, né, estão no cercado, elas não pulam a cerca do vizinho, só que os cordeiros do vizinho estão toda hora pulando a cerca, e estão deixando as ovelhinhas então grávidas, não sei como dizer aqui, prenhas grávidas, e agora saem as manchadas e saem as que são branquinhas, e ele quer que eu dê as ovelhas para ele, que eu divida as ovelhas para ele, porque ele disse que é dele. Então eu quero que o senhor resolva essa contenda para mim, porque as ovelhas são minhas. O rei Davi, muito sábio, pergunta: as suas ovelhas são brancas?
as minhas ovelhas são brancas. Vamos dizer que ele tenha dito isso, tá? Não foi exatamente assim. E então esse cordeiro vem, acontece isso, elas acabam engravidando, procriando, aumentando o rebanho, nascem algumas manchadas. Sim, ele está pedindo as manchadas. Então as manchadas, elas são as que, né, por conta das filhas das que engravidaram do cordeiro. Mas elas estão no meu cercado, todas as ovelhas são minhas. O rei Davi diz para ele o seguinte: o senhor, por favor, divida de igual, né, metade para cada uma das ovelhas. O cidadão ficou enlouquecido. Como assim? Eu vim aqui para você resolver o meu assunto, para o senhor resolver, o senhor resolver o meu assunto, o senhor piora, quer que eu dê as minhas ovelhas? O senhor tem cordeiro? Aí o cidadão diz assim: e o que isso tem a ver com o assunto? Eu quero saber, rei Davi pergunta, se o senhor tem algum cordeiro. E ele insiste em dizer: mas o que isso tem a ver? Eu quero que ele não queira as ovelhas que são minhas, porque elas estão na minha propriedade. Eu vou perguntar novamente: o senhor tem algum cordeiro? Não, eu não tenho cordeiro. Pois é. Então, quando o senhor se encolheu, né? Foi sovina, como a gente diz, avarento, pão duro. Não quis gastar um pouco mais para ter um cordeiro de qualidade, né? Para cobrir as ovelhas e o seu rebanho aumentar. Quando o senhor fez isso, mas o do vizinho pulou e faz o seu rebanho aumentar, você deve dividir com ele, porque o cordeiro que fez o seu rebanho aumentar não era seu, era do vizinho. Então, você veja bem que tudo que está num âmbito lato de Hashem, nós vamos utilizar na nossa vida, e as leis judaicas vão fazer isso de forma perfeita. Vamos ler agora o Salmo 93, ficarmos felizes por termos terminado isso. É um vídeo longo porque ética é como o Lashon Hara, o nosso trabalho anti-Lashon Hara é para a vida inteira. Resvalou, deu uma vaciladinha, cai. Nós temos que desenvolver nossas virtudes e o nosso entendimento de que nada é nosso. Então, quando nós formos doar, não vai doer. Reina o eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo por ele criado. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas, acima, porém, do bramido das águas mais volumosas. Acima do quebrado das vagas do mar está o eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos, santidade embelezará a tua casa, ó Eterno, agora e para todos sempre. Shalom a todos, até uma próxima vez.